É com uma alegria imensa no meu coração que cumprimento a todos vocês que estão aqui na igreja e aos queridos amigos, irmãos, familiares que nos assistem pela internet. Eu quero agradecer de coração a todos vocês que nos acompanharam nesta jornada pela série Apocalipse, a resposta para a vida. Chegamos ao final. Hoje é o nosso último tema. O Apocalipse e os herdeiros da vida. Um segredinho, nós deixamos a sobremesa para o final. Hoje, sem dúvida, será o tema mais importante de toda a nossa série. Eu começo fazendo uma pergunta. Qual é um requisito muito importante para que possamos entrar no céu? Apocalipse 21, 27 responde. Nela, na cidade santa, entrará somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Para que você e eu possamos um dia entrar no céu, temos um requisito a cumprir. O nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. Um dia nós vamos estar diante de um julgamento. E será usado nesse julgamento o livro da vida, o livro da morte, e todos eles são comparados com o livro norma, a Bíblia Sagrada. Mas quando é que o nome de uma pessoa é escrito no livro da vida? São João 5. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Entenda uma coisa comigo. Quando uma pessoa peca, o salário do pecado é a morte. Ou seja, o nome da pessoa vai para o livro da morte. Mas se esta pessoa escuta a palavra de Deus, crê na palavra de Deus, toma a decisão de obedecê-la, ele passa do livro da morte para o livro da vida. Mas o Senhor Jesus acrescenta uma coisa ainda a mais. São Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado, será salvo. Olha que coisa maravilhosa. O batismo é como se fosse um passaporte para entrar no céu. Quem crer e for batizado, será salvo. Bom, em São Mateus 18, nós encontramos a seguinte informação. Digo-vos a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Quando uma pessoa toma a decisão pelo batismo e é batizada na igreja adventista, nós colocamos o nome dela no livro da igreja. E, consequentemente, o anjo escreve o nome dela no livro da vida, lá no céu. O que é ligado na terra, é ligado no céu. Agora vocês sabem qual é o requisito para entrar no céu. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que aceitam a Jesus como Salvador e são batizados, têm o seu nome escrito no livro da vida e têm a vida eterna. Amém? Pastor, mas uma vez salvo, eu estou salvo para sempre? Preste bem o que eu vou dizer. Você está salvo enquanto permanecer salvo. Olha o que diz Apocalipse 3, verso 5. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Esse verso bíblico deixa claro uma coisa. Somente aqueles que são vencedores, aqueles que vencem a tentação, o pecado,
tem o seu nome no livro da vida. Mas a partir do momento que a pessoa é um derrotado, deixa de ser um vencedor, o nome é riscado do livro da vida. Moisés está tendo um diálogo com Deus. Senhor, perdoa esse povo, referindo-se ao povo de Israel, se não risca o meu nome do livro da vida. Olha a resposta que Deus deu para Moisés. Moisés, eu só vou riscar do livro da vida aquele que pecar contra mim. Então, se a pessoa voltar a velha vida de pecados, o seu nome é riscado do livro da vida. Uma vez salvo para sempre? Não. Vocês compreenderam. Que ordem muito importante Jesus deu para os seus discípulos. Vamos conferir aqui na tela. Ide, ensinai a guardar todas as coisas e batizai. São Mateus 28. Qual foi a ordem de Jesus para os seus discípulos? Ide, ensinai e batizai. Este é o último e o mais importante mandamento de Cristo para os discípulos. Ide e batizai. Sabe, este mandamento fez parte da despedida de Jesus Cristo. O Senhor Jesus queria dizer algo que pudesse marcar na mente dos seus discípulos para sempre. E ele falou essa frase importante: ide, ensinai e batizai. Em nome de quem deve ser o batismo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade tem que estar presente no momento tão importante como esse que é o batismo. Agora, o batismo é necessário para a salvação? São Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer e não for batizado será condenado. Percebam vocês que o evangelista São Marcos, ele está descrevendo aí as palavras do próprio Jesus Cristo e está unindo a fé ao batismo. Quem crer em Cristo automaticamente vai aceitar o batismo. É uma consequência de crer em Jesus. Agora, quantos batismos verdadeiros existem? Efésios 4, verso 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Tem muitas pessoas que não conseguem entender plenamente esse verso da Bíblia. E eu vou explicar. Há um só Deus verdadeiro, mas tem muitos deuses falsos por aí. Há uma só fé verdadeira, mas tem muitas fés falsas. E há um só batismo verdadeiro, mas tem batismos falsos. O apóstolo São Paulo aqui, ele não está falando de quantidade de batismo. Há um só batismo, não é quantidade, é qualidade de batismo. Vocês entenderam? Nós vamos ver ainda hoje à noite que para esta mesma igreja de Éfeso, que Paulo está escrevendo, dizendo que há um só batismo, ele vai rebatizar 12 pessoas na mesma igreja. Para vocês terem essa consciência de que ele não está falando de quantidade de batismo. Mas, pastor, quantas formas de batismos existem? Vou mostrar algumas para vocês. Batismo por água benta. E vocês sabem que muitos líderes religiosos estão usando na pandemia até pistolas para batizar à distância. Batismo por bandeira, passa na frente de uma bandeira, já está batizado. Batismo por afusão, entorna um pouquinho de água na cabeça da criança ou da pessoa. Batismo por pétalas de rosas na cabeça, é muito lindo, até emocionante, mas quanto tem de verdade esse batismo? Batismo por aspersão, umas borrifadas de água na cabeça da pessoa. Batismo por imersão, a pessoa é mergulhada na água. E agora? Qual é a forma de batismo verdadeira?
batismo por imersão. Lá em São João 3, verso 24, temos uma informação que João Batista batizava no Rio Jordão porque lá havia muitas águas. E por que havia necessidade de muitas águas para batizar uma pessoa? Porque o batismo era por imersão. Agora, quem é que foi ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista? São Mateus 3, verso 13. Jesus foi ao Rio Jordão para que João o batizasse. Que coisa maravilhosa! Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador, ele foi ao Rio Jordão e ele pediu o batismo para João Batista. João Batista até relutou, não, eu é que devo ser batizado por ti. Mas Jesus disse, não, João Batista. Lá em Mato Grosso, lá em São Paulo e outros lugares, muitas pessoas vão precisar seguir o meu exemplo. Eu serei batizado agora para servir de exemplo para todos aqueles que vierem a crer em mim. A Bíblia diz que logo que Jesus foi batizado, ele saiu da água. Prova de que ele entrou na água e o seu batismo foi por imersão. E em Atos 10, 38, diz que o Espírito Santo desceu sobre Cristo na hora do seu batismo. Considerando que o batismo de Jesus é um batismo modelo para todos nós, quando é que nós recebemos o Espírito Santo? É também na hora do batismo. Porque, veja bem, o Espírito Santo, ele vem para nos dar poder, para guardar os mandamentos, para viver os princípios da palavra de Deus. Mas tem uma coisa que aconteceu no batismo de Jesus que é extraordinário. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Tem uma tradução que diz, este é o meu filho amado, que está me dando muita alegria. Esta é a voz do Deus Todo-Poderoso. Vocês sabiam que a maior alegria que um ser humano possa proporcionar para Deus aqui no planeta Terra é o dia do seu batismo? Você já proporcionou esta maior alegria para Jesus? Eu quero levar vocês agora lá para o Rio Jordão. Estamos aqui no Rio Jordão. É pequeno em tamanho, mas grande em significado. Porque foi exatamente aqui no Rio Jordão que nosso Senhor Jesus Cristo foi batizado, deixando esse exemplo para nós. E foi exatamente naquele momento que o Senhor Jesus foi batizado, que o Espírito Santo desceu sobre ele e foi ouvido a voz do Pai dizendo, meu filho, você neste momento está me dando a maior alegria. E você já deu esta maior alegria para Jesus sendo batizado? Amém. Alguns turistas brasileiros fizeram questão de entrar naquela água geladérrima do Rio Jordão e ser batizado lá, no mesmo local que o Senhor Jesus foi batizado. Mas o que eu quero destacar do batismo de Jesus? A voz do Pai. Meu filho, você está me dando a maior alegria. Você já proporcionou a maior alegria para Jesus sendo batizado? Mas qual o significado do batismo? Morrer para o pecado, sepultar os pecados através do batismo e ressuscitar para uma nova vida. Percebam vocês que esse simbolismo do batismo só encaixa no batismo por imersão. Você morre para os pecados, você sepulta os seus pecados ali nas águas batismais e você ressuscita para uma nova vida. Então, qual é o simbolismo da ressurreição na Bíblia? É o batismo. Eu tenho aqui uma foto de um achado arqueológico da primeira igreja lá de Filipos, e foi encontrado um tanque batismal dentro da igreja.
provando que a igreja cristã primitiva batizava os seus fiéis por imersão. Mas olha o que esse cardeal Gibbons, no seu livro A Fé de Nossos Pais, escreveu. O batismo por imersão foi realizado durante séculos, mas no século XII foi substituído por aspersão, por conveniência. Até o século XII, a Igreja Romana batizava os seus fiéis por imersão. Agora, preste atenção uma coisa aqui nesta ilustração. Num prato da balança eu tenho a Bíblia Sagrada, a verdade é o batismo por imersão. No outro prato da balança eu tenho a tradição da igreja, batizar por aspersão, ou afusão, a conveniência. Eu pergunto, qual pesa mais? É a verdade de Deus que pesa mais. E não a tradição humana. Quando visitei a cidade de Pisa, na Itália, tive o privilégio de, bem ali na frente da Torre de Pisa, entrar numa igreja católica e encontrar ali um tanque batismal. É um dos lugares do mundo que a Igreja Católica ainda conserva um tanque batismal. Vamos ver. Na cidade de Pisa, e temos um fato histórico muito interessante. Um tanque batismal construído em 1150 depois de Cristo, provando que a Igreja Católica batizava os seus fiéis por imersão até esta data. Bom, então até o ano 1200, a Igreja Católica batizava os seus fiéis também por imersão, mas por conveniência resolveram mudar. Preste atenção numa coisa, como é que foi o batismo do tesoureiro da rainha da Etiópia, o eunuco? Compreendes o que vens lendo? O eunuco respondeu, como entender se alguém não me explicar? O que está acontecendo? O tesoureiro foi a Jerusalém, comprou uma Bíblia, está voltando para casa, não está entendendo o que ele está lendo. O Espírito Santo falou com o pastor Felipe, vá lá naquela estrada que liga Jerusalém a Gaza, que tem uma pessoa precisando de você. E o pastor Felipe foi lá e faz essa pergunta para o eunuco. Você está compreendendo aquilo que está lendo? Ele respondeu, só se alguém me explicar. Felipe explicou para o eunuco todo o plano da salvação. E eles continuaram a viagem. De repente, eles chegaram num rio. Olha o que o tesoureiro falou para o pastor Felipe. Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E o pastor respondeu, é necessário você crer de todo o coração. Se o batismo pudesse ser realizado por afusão ou aspersão, não haveria necessidade de esperar chegar num rio, porque eles tinham uma botija d'água dentro da carruagem, facilmente o batismo poderia ser realizado, mas eles esperaram chegar num rio, porque o batismo era por imersão. E no capítulo 8, verso 38, temos essa informação. Entraram na água o Felipe e o eunuco. E o Felipe batizou o eunuco. Eles entraram na água. E logo após aquele batismo, o eunuco seguiu o seu caminho, muito feliz. Porque agora ele pertencia à família de Deus. Agora ele tinha o seu nome escrito no livro da vida. Eu tenho uma pergunta para fazer para você que está me assistindo aqui e você que está me assistindo pela internet. Devemos batizar crianças? Quando é que o batismo de crianças começou? No 3º e 4º século da nossa era, Santo Agostinho desenvolveu uma teologia de que a criança precisa ser batizada para se purificar da mancha do pecado original.
tanto Agostinho como Orígenes tinham esta ideia. Mas vejam como eles estão pensando bem diferente de Jesus Cristo. Lá em São Mateus 19. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. No Concílio de Ravenna, em 1311, a Igreja Romana começou o batismo por aspersão. Preste atenção uma coisa, no significado da palavra batismo: mergulhar, imergir, afundar. Aspersão é válido? Não. Quando uma pessoa é batizada por aspersão, aconteceu qualquer coisa, menos batismo. Porque batismo significa mergulhar, imergir. Quem crer e for batizado será salvo. É um requisito para o batismo, crer em Jesus. Agora eu pergunto, um infante, uma criança, tem condições de crer? Não. Então ela não está preparada para o batismo. Os ensinos dos 12 apóstolos, que foi escrito no ano 100 da nossa era, e aqui eu tenho uma cópia para mostrar para vocês, dá uma informação muito interessante, que a pessoa deveria jejuar no dia do batismo. Isso é impensável para uma criança. Vocês estão entendendo? E eu pergunto, Maria batizou Jesus? Não, ele foi levado a Jerusalém para ser apresentado ao Senhor. Bom, de acordo com a Bíblia, como ser herdeiro do reino de Deus? Jesus está tendo uma conversa com Nicodemos. Nicodemos era um líder da igreja mais conceituada que havia naquela época. Mas olha o que Jesus falou com Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos precisava nascer da água, ou seja, ser batizado, nascer do Espírito, a transformação do coração. E Nicodemos aceitou o convite de Jesus de passar por essa experiência. Mas como saber se eu estou pronto para o batismo? Atos 2:37. Arrependei-vos e sede batizados para o perdão dos pecados, e recebereis o Espírito Santo. Primeiro passo para o batismo é um arrependimento. O que é arrependimento? É sentir tristeza por ter feito algo que magoou o coração de Deus e tomar a decisão de não mais desobedecer a Deus. Aí eu vou ser batizado. E no batismo eu recebo definitivamente o perdão de todos os meus pecados passados. E eu recebo o poder do Espírito Santo para uma vida cristã vitoriosa. Não é maravilhoso? O apóstolo São Pedro teve a oportunidade de batizar 3.000 pessoas de uma só vez. Você pode perguntar, mas como? Aqui nesse clipezinho você está vendo um tanque batismal bem próximo ali do templo. Era onde o apóstolo Pedro batizava. Agora nós entendemos que o primeiro passo para o batismo é o arrependimento. Olha o segundo passo. Felipe respondeu: é necessário crer de todo o coração. Crer em Jesus de todo o coração. Olha o terceiro passo. Então os que aceitaram a palavra foram batizados. Aceitar a palavra, incorporá-la na vida. Vocês sabem que está acontecendo um novo Pentecoste na Igreja Adventista, neste momento? Nós estamos batizando cerca de 3.000 pessoas diariamente ao redor do mundo. Amém? Louvado seja Deus. Na Rússia, a primeira igreja a chegar lá foi a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Era um país comunista, proibido a pregação do Evangelho. Pastor Mark Phelan, nosso colega de ministério, fez uma conferência lá para 13.000 pessoas diariamente. E elas pagavam para assistir à conferência.
Elas estavam sedentas pela Bíblia. Que emoção colocar nas mãos uma Bíblia, a palavra de Deus. E no final daquela conferência, mais de 2.000 pessoas foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Elas deram os passos para a salvação. Eu tenho uma pergunta agora muitíssimo importante. Acompanhe comigo na tela. Se uma pessoa já foi batizada por imersão numa igreja, deve batizar-se novamente para ser membro da igreja adventista? Por que eu estou colocando essa pergunta na tela? Porque muitas pessoas fazem esta pergunta. Eu quero que você entenda, já no começo da explicação que farei, que o verdadeiro batismo acontece na hora certa, da maneira certa e pela pessoa certa. Olha um exemplo aqui de batismo na hora certa. Jesus diz: ide, fazei discípulos. Fazer discípulo é o que estamos fazendo através dessa série Apocalipse. Ide, fazei discípulos e batizai. E continue ensinando. Esse é o batismo na hora certa. Vocês sabem que quando uma criança nasce no tempo certo, proporciona para a mãe uma alegria muito grande. Agora vamos imaginar que a criança que está lá no útero da mãe resolva dizer mais ou menos assim: mãe, eu não quero sair daqui não. Aqui na sua barriguinha está bom demais, eu não quero sair aí para esse mundo louco, não. O que vai acontecer se aquela criança não nascer? O que vai acontecer com a mãe e com a criança? Ambas vão morrer. Sabem, meus queridos irmãos, amigos, familiares, se você não nascer na hora certa para Deus, através do santo batismo, pode morrer à vontade no seu coração de servir a Deus. Vocês já entenderam quais são os passos para o batismo? Crer e ser batizado. Arrepender-se dos pecados. Mas nós temos agora um exemplo de batismo na hora errada, que está em Atos 19. O apóstolo São Paulo faz uma pergunta para 12 discípulos de João. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: pelo contrário, nós nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. E aí o apóstolo São Paulo fez uma outra pergunta: mas por quem vocês foram batizados? Eles responderam: por João Batista. Agora eu pergunto: o batismo de João Batista era verdadeiro? Perfeitamente. Porque Jesus Cristo foi batizado por João Batista. Mas o que é que aconteceu com esses 12 discípulos de João? Eu quero acreditar que eles entraram na fila para serem batizados ali no Rio Jordão por João Batista. E o apóstolo João não percebeu que eles não tinham recebido as devidas instruções para o batismo. Nós percebemos isso através do verso 5. Tendo eles ouvido isto a respeito de Jesus, eles foram batizados e ouviram a respeito do Messias que haviam de vir. Eles não tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo e muito menos sobre o Messias. Portanto, eles batizaram na hora errada. Olha o que diz o verso 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo 12 homens, que foram rebatizados pelo apóstolo São Paulo por imersão. Porque no primeiro batismo, eles não haviam recebido instruções completas sobre o batismo. Mas, pastor,
eu era muito sincero na minha igreja. Eu tenho que me batizar novamente para vir para a igreja adventista? Para me tornar membro da igreja adventista? Quantos homens casados eu tenho aqui? Levante a mão. Temos muitos. E em casa? Você que está me assistindo em casa. Você que é casado, levanta a sua mão aí também. Muito bem. Agora eu quero fazer uma ilustração que vai marcar a sua vida para sempre. Vamos imaginar que a sua esposa, que você muito ama, ela comete um adultério. E agora? Qual vai ser a sua postura? Como pastor, eu vou aconselhá-lo a perdoá-la. Mas na semana seguinte, ela cai em adultério novamente. E agora? Quem sabe você ainda encontra forças de Deus para perdoá-la mais uma vez. Mas no mês seguinte, ela caiu novamente em adultério. E agora? O que você vai fazer? Vai continuar com ela? Não. Você vai lá no cartório, vai lavrar o divórcio, vai se divorciar da sua esposa e, biblicamente, você, a parte inocente, tem direito de se casar com outra mulher. Eu quero tirar uma grande lição espiritual dessa história. Como você reagiria se soubesse que a sua igreja, da qual você é membro, está em adultério espiritual? Mas, pastor, tem igreja que está em adultério espiritual? Vou explicar. Jesus Cristo é o esposo. A mulher é a igreja. E a mulher do capítulo 17 é uma mulher adúltera. Portanto, ela é a falsa igreja. Agora, olha essa outra ilustração. Jesus é o esposo. A mulher pura do capítulo 12 representa a igreja verdadeira. Ela é 100% leal a Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Quando é que uma igreja está em adultério espiritual? Ezequiel, capítulo 23. Com seus ídolos adulteraram, contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. Tinha uma igreja no tempo do profeta Ezequiel que estava em adultério espiritual, porque eles estavam adorando ídolos e desrespeitando o mandamento do sábado. Mas o profeta completa no verso 26 do capítulo 22. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. E dos meus sábados esconde os seus olhos, e assim eu sou profanado no meio deles. Olha que o profeta Ezequiel acrescenta mais um motivo pelo qual a igreja está vivendo em adultério espiritual. Qual é esse motivo? A igreja não faz diferença das carnes limpas e imundas. Pode comer de tudo. Vocês conhecem uma igreja que não ensina aos seus membros a se abster dos alimentos imundos? Vocês conhecem uma igreja que não ensina os seus membros a santificar o sábado? Vocês conhecem uma igreja que não ensina os seus membros a não adorar a Deus através dos ídolos de imagens? Esta igreja, diz o profeta Ezequiel, Deus está sendo profanado no meio dela. Sabe o que significa essa palavra profanado? Deus está sendo deixado de lado. Então, os membros dessa igreja viram as costas para Deus e vão se prostituir, pecando contra Deus. Eu sei que essa mensagem é muito forte, mas ela está na Bíblia e eu não posso deixar de transmiti-la. Qual é mesmo o batismo na hora certa? Você já sabe agora. Tem que acontecer o arrependimento, crer em Jesus. Qual é o batismo da maneira certa?
por imersão. Será que tem a pessoa certa para batizar ou qualquer um pode batizar qualquer um? Bom, na Igreja Adventista nós ficamos 4 ou 5 anos lá no seminário teológico. Depois nós pastoreamos uma igreja por mais 4 ou 5 anos e recebemos a imposição das mãos, a ordenação. Aí nós começamos a batizar. Porque é algo muito sério. Agora, presta atenção nesse verso de Provérbios 28. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Você sabe o que significa uma oração abominável? É aquela oração que Deus não escuta, não atende. Veja bem, se o oficiante ao batismo vai fazer uma oração para entregar aquela pessoa batizada, que está sendo batizada para Deus, para que o anjo possa escrever o nome dela no livro da vida. Mas se ela não aceita a lei de Deus, ou parte da lei de Deus, a sua oração é abominável. Vocês perceberam que não pode ser qualquer pessoa, batizar qualquer pessoa? Mas, pastor, além do perdão dos pecados, do poder do Espírito Santo, que outros benefícios o batismo proporciona? Vamos ver aqui na tela. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Se sois de Cristo, sois herdeiros, segundo a promessa. Preste atenção uma coisa, todos nós somos filhos de Deus. Mas tem um momento muito especial e marcante na nossa vida, que nós deixamos de ser simplesmente uma criatura de Deus e passamos a ser filhos de Deus. É o momento do batismo. Vocês são filhos de Deus porque foram batizados em Cristo. E vocês se uniram com Cristo. O batismo representa uma união com Cristo. E se eu me uni com Cristo através do batismo, agora eu pertenço à família de Deus. É por isso que eu sou herdeiro das riquezas eternas, quando eu sou batizado. Quando eu descobri esse benefício especial do batismo, eu disse, meu Deus, eu não quero esperar mais nenhum dia. Eu quero fazer a minha entrega. Mas esta moça está dizendo o seguinte para sua mãe: eu amo muito meu noivo, mas eu não quero me casar com ele. A casa está pronta, o enxoval, mas ela não quer se casar com o noivo. Tem alguma coisa errada neste relacionamento. Porque quem ama, se entrega. Quem ama verdadeiramente a Jesus Cristo, vai se entregar a Ele através do batismo. O que é que o Espírito Santo disse para Paulo após a sua conversão? Atos 22, 16. E agora, Paulo, por que te demoras? Deus tem pressa. E ele falou com Paulo, por que você está demorando? Para tomar a decisão para ser batizado. Talvez Paulo achou que não precisava passar pelo batismo novamente, porque ele era membro da igreja judaica, que batismo por imersão, e se tiver um dedo para o lado de fora, eles vão emergir a pessoa novamente, tem que batizar mesmo de fato, por imersão. E Paulo, por que você demora? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados. O batismo representa a lavagem dos pecados. Através do batismo, os nossos pecados são lavados e purificados. E agora nós saímos do tanque batismal com uma ficha limpa. Como uma criança que acaba de nascer, não tem passagem na polícia. Tem uma ficha limpa. Acabamos de nascer no reino de Deus. E tem uma coisa, nós vamos passar da primeira para a segunda série. E se a pessoa não toma decisão pelo batismo,
ela vai continuar na primeira série. Deus não vai revelar mais verdades para ela. Olha como é importante, logo após conhecermos a vontade de Deus para a nossa vida, nós darmos esse passo importante, que é o batismo. Eu tive o privilégio de fazer esta série Apocalipse numa cidade lá de São Paulo para uma família de 12 pessoas. Eu ia cada semana lá na fazenda deles para ministrar essas aulas. Quando chegou no final da série, eles disseram: pastor, agora nós entendemos que a igreja adventista é a igreja verdadeira. E nós entendemos que este é o momento certo do nosso batismo. E nós queremos ser batizados. Sabe, foi com muita emoção que eu batizei aquela família inteira. Eles nasceram para uma nova vida através do batismo. Tive o privilégio de ministrar também esta série Apocalipse para pastores evangélicos, padres, e tive o privilégio de batizá-los também. Quero terminar contando a história de um rapaz que era membro da igreja do satanismo lá na Polônia. Este que está aqui do lado, a sua esposa, o seu filhinho, sua mãe. Quando ele tomou a decisão de ser batizado na igreja adventista, o diabo colocou nele uma doença terminal. 2 semanas vomitando, não comia. E o médico falou: você tem algumas horas de vida. Então ele chamou o pastor da igreja adventista: por favor, pastor, me batize. Eu não quero morrer sem ter meu nome escrito no livro da vida. O pastor alegou: mas você está muito mal, não consegue nem sair da cama. Por favor, pastor, me batize. Improvisaram lá uma pia batismal e ele foi batizado ali mesmo, no seu quarto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês não têm ideia da alegria que tomou conta do coração desta pessoa. De ter a certeza que agora ele estava salvo. Que agora ele podia morrer. Ele não morreu algumas horas, ele viveu mais um mês. Olha para essa ilustração. Essa pessoa estava num barco e o barco virou. E ele conseguiu agarrar uma boia, mas ele está lá em alto mar. Ele está com risco de vida. Essa boia representa a série Apocalipse que nós ministramos para vocês. Agora eu pergunto, o fato de vocês terem assistido essa série Apocalipse, isso quer dizer que vocês estão salvos? Não. Essa pessoa, simplesmente com esta boia em alto mar, ela não está salva. Mas de repente aparece um helicóptero que joga uma corda. Ele vai agarrar naquela corda, vai ser içado para dentro do helicóptero. Sabe o que representa esse helicóptero? A aceitação de Jesus e do batismo. Agora sim, ele está salvo. Vocês entenderam bem a ilustração? E agora? Você quer sair das águas turbulentas do pecado deste mundo, ser içado, ir para o céu? Você quer mesmo ir para o céu? O que diz Apocalipse 21, 27? Irão para os céus somente aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. E agora você já sabe quando é que o nome de uma pessoa vai para o livro da vida. É o dia da sua entrega, é o dia do seu batismo. Eu pergunto, o seu nome já está escrito no livro da vida? Meus queridos, nosso Senhor Jesus Cristo morreu por esse momento. Por esse momento que você precisa declarar publicamente, através do batismo,
que você ama Jesus, que você acredita nele, e você quer fazer uma entrega do seu coração a ele. Eu quero ver o pastor Flávio aqui dentro do tanque batismal com o Arlito. O Arlito vai proporcionar para Deus hoje a maior alegria no dia do seu batismo. Eu sei que não foi fácil para o Arlito chegar a esse momento. Quantas preces foram levantadas aos céus pela família. Mas Arlito, que bom que chegou o seu dia. Você não consegue imaginar a alegria que você está dando para Jesus agora. Foi por esse momento que ele morreu na cruz. Tu és o meu viver, Deus é o nosso viver. É muito emocionante, não é mesmo? E às vezes não conseguimos conter as nossas lágrimas. Mas são lágrimas de alegria, lágrimas de vitória, lágrimas de decisão. Louvado seja Deus. Arlito, que bom, Arlito, que você está tomando a mais importante decisão da sua vida. Você está dando agora uma alegria muito grande para a sua família, seus amigos, para esta igreja. Mas a maior alegria você está dando para Jesus Cristo, aquele que morreu por você. Então agora, diante da sua sábia decisão de servir a Cristo, como ministro do Evangelho, o pastor Flávio tem a alegria, a satisfação de batizá-lo. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas eu quero contar para vocês uma história. Eu fiz essa série Apocalipse numa cidade de São Paulo. Na primeira noite entrou uma pessoa cambaleando e sentou no primeiro banco, e o primeiro ancião da igreja me avisou: olha, esse homem é o mais perigoso da cidade, ele já matou várias pessoas, nem a polícia pode ir com ele. Eu já comecei a tremer e pensei comigo: tenho que me cuidar o que eu vou falar para sair vivo daqui hoje. Aquele homem assistiu toda a série do Apocalipse. E quando chegou no final da série, ele disse: pastor, eu quero ser batizado. Eu quero também ter o meu nome escrito no livro da vida. Foi com muita emoção que nós presenciamos o batismo do irmão Antônio. Sabe, a cidade inteira foi lá para ver o que estava acontecendo. Um homem totalmente transformado. A esposa chorava como uma criança. Ela não conseguia acreditar no que estava vendo. É isto que o Evangelho faz. Sabe, vocês que estão me ouvindo aqui de forma presencial, vocês que estão me ouvindo em casa, um dia, conforme Apocalipse 3, verso 21, o vencedor vai sentar-se comigo no meu trono, disse Deus. Deus vai repartir o trono dele com você. Deus vai dizer: meu filho,
você tomou a decisão de obedecer a minha palavra. Você passou pelo santo batismo. Agora, senta aí comigo no meu trono. Você será um príncipe, uma princesa no reino de Deus. Você gostaria de um dia passar por essa experiência? De sentar-se no trono de Deus? Você gostaria de dizer: Senhor Jesus, eu reconheço o que o Senhor fez por mim. E eu estou tomando a minha decisão agora. Eu quero um dia passar pelo santo batismo. Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu quero proporcionar a maior alegria para Deus. Quantos de vocês que estão me ouvindo aqui, de forma presencial, gostaria de levantar a mão agora e dizer: eu quero, Senhor Jesus. Louvado seja Deus por essa linda decisão. Muitas pessoas. E você que está me ouvindo em casa, você quer levantar também a sua mão? Ai, que bom que você levantou a sua mão. Eu sabia que você também ia tomar a sua decisão, a mais importante decisão da sua vida. Eu não estou tendo a oportunidade de vê-lo, mas você pode ver o endereço na tela aí da sua televisão, do seu celular. Mande para nós essa notícia da sua decisão. Fale da sua decisão. Sabe, meus queridos, se Jesus não for o primeiro em nossa vida, a nossa vida vai ser uma ilusão. O quinteto vai cantar agora. Todos vocês se levantaram a mão, e vocês se levantaram a mão também pela internet. Enquanto o quarteto cante essa música, fique em pé. E se você não tomou decisão ainda, o quarteto vai fazer mais um apelo para o seu coração através dessa música. Fique em pé, faça a sua entrega. Só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá
que em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com o sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Eu quero fazer uma oração especial por você que ficou em pé, você que está renovando o compromisso também de fidelidade a Cristo. Oremos. Obrigado, bom Deus. Porque no final desta série Apocalipse, a resposta para a vida. Quantas pessoas disseram sim para Jesus? Elas decidiram deixar Jesus ocupar o primeiro lugar no coração e na vida. Quantos de nossos amigos estão se decidindo pelo batismo, demonstrando a maior alegria para Jesus? Oh, bom Deus, tome cada uma dessas pessoas que agora estão dizendo sim para Jesus. Que elas permaneçam leais a Ti até aquele último dia, quando Jesus voltar e vai nos levar para os céus. Enche o nosso coração dessa esperança, em nome de Jesus. Amém. Fez estrelas mil a brilhar no céu, o universo fez com amor e formou montanhas altas. Ele é o Deus que tudo fez, sempre fará. Veio como um bebê tão indefeso pra sofrer
no mundo de aflição. O imenso amor se revelou a nós quando aqui veio Jesus nos salvar. Ele é Deus, o Senhor, o Rei dos Reis, grande e poderoso Criador. Sim, é Deus, o Senhor, o grande eu sou, Deus, seu Filho só para nos salvar. Grande Deus, digno é o Senhor. Ele foi movido pela graça, assim como o coração de um pai. E ele pode ver o meu desespero. Ele sabe tudo que eu preciso ter. Seu reino é para todos sempre. Concedeu seu sangue em meu favor. Quem pode compreender o imenso amor, salvar o indigno pecador? Ele é Deus, o Senhor, o Rei dos Reis, grande e poderoso Criador. Sim, é Deus, o Senhor, o grande eu sou, Deus, seu Filho só para nos salvar. Grande Deus, digno é o Senhor. Imensurável poder nós podemos contemplar. Não há amor maior que o do Senhor. Grande Deus, digno é o Senhor. Ele é Deus, o Senhor, o Rei dos Reis, grande e poderoso Criador. Sim, é Deus, o Senhor, o grande eu sou, Deus, seu Filho só para nos salvar.
Estavam no monte pessoas reunidas para ver o Mestre, milhares alimentar. Visão deu aos cegos, enfermos curou, movido de compaixão, ele os mortos reviveu. Estavam no monte pessoas reunidas para ver o Mestre a cruz se entregar. Não houve clemência de quem ele criou, mas Cristo amou-nos, por nós sofreu e morreu. Estavam no monte pessoas reunidas para ver o meu Mestre em glória ressurgir. Deu-nos sua bênção e ao céu subiu. Cristo deu sua promessa que em breve vai voltar. Vamos ver Cristo, digno Cordeiro, pois não